Imagine uma época de desafios inimagináveis, onde a fé era constantemente provada em cenários de perseguição e dor. É nesse contexto que emerge a inspiradora história do apóstolo João, um homem cuja fé não conhecia limites, nem mesmo diante da morte. João, o discípulo amado, caminhou lado a lado com o próprio Cristo. Ele testemunhou milagres e ouviu palavras que mudaram o destino da humanidade. Mas, além disso, ele enfrentou perigos mortais e sobreviveu a uma prova que poucos imaginariam ser possível: ser lançado em um caldeirão de óleo fervente e sair ileso. Essa não é apenas uma história de fé antiga. É um testemunho vivo do poder da crença inabalável. Uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, há uma força maior que nos sustenta, nos protege e nos guia. Ao explorarmos a extraordinária vida de João, somos levados de volta a um tempo em que seguir a verdade significava colocar a própria vida em risco. João não foi apenas um seguidor de Jesus. Ele era um dos mais próximos, testemunhando momentos que mudariam para sempre o curso da história. João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, foi chamado por Jesus para ser pescador de homens. Com cerca de 24 anos, ele deixou sua vida próspera na pesca para seguir o Mestre, mas não sem desafios. João e seu irmão Tiago eram conhecidos como os filhos do trovão, homens de temperamento forte, rápidos em defender a verdade, ainda que isso significasse confronto. Em várias ocasiões, João demonstrou essa lealdade ardente. Um exemplo foi quando sugeriu que o fogo descesse do céu sobre uma aldeia samaritana que se recusou a receber Jesus. Contudo, com o tempo, essa mesma paixão foi refinada e ele se tornou um exemplo de amor e dedicação, reclinando-se sobre o peito de Jesus na última ceia e recebendo a missão de cuidar de Maria, a mãe de Cristo, após a crucificação. Mas a história de João vai além de sua caminhada ao lado de Cristo. Após a ressurreição de Jesus e a ascensão aos céus, João continuou seu ministério, pregando incansavelmente. Ele presenciou o Pentecostes, viu a perseguição de seus companheiros apóstolos e, apesar de todas as adversidades, nunca abandonou sua fé. Porém, sua fidelidade teve um preço alto. No reinado do imperador Domiciano, por volta do ano 81 d.C., João foi levado a julgamento em Roma por sua pregação. Acusado falsamente de heresias, foi condenado à morte. A sentença? Ser lançado em um caldeirão de óleo fervente, no Coliseu, diante de uma multidão ávida por sangue. Mas o impossível aconteceu. João saiu do óleo fervente completamente ileso. Nenhum cabelo seu foi queimado. Assim como Deus protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, ele também livrou João de uma morte cruel. O imperador, espantado, não ousou fazer uma segunda tentativa contra sua vida e, ao invés de executá-lo, exilou-o para a ilha de Patmos. Patmos era uma prisão de segurança máxima, onde os prisioneiros eram submetidos a trabalhos forçados até a morte. No entanto, mesmo isolado, João permaneceu fiel. Foi em Patmos que ele recebeu as revelações que compõem o livro do Apocalipse, mensagens destinadas a todas as gerações futuras. A sobrevivência milagrosa do apóstolo João, ao ser lançado no caldeirão de óleo fervente, ecoa através dos séculos como um dos mais poderosos testemunhos de fé e intervenção divina. Essa história, embora não registrada nas Escrituras, está profundamente enraizada nas tradições cristãs, narrada por antigos pais da Igreja como Tertuliano, que relatou os eventos dessa extraordinária provação. Para muitos, a imagem de João emergindo ileso desse caldeirão fervente não é apenas um milagre. É um símbolo da proteção de Deus sobre aqueles que, mesmo diante da morte, mantêm uma fé inabalável. Tal como os 3 jovens hebreus na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, João foi um exemplo vivo de como o Senhor pode preservar e proteger seus servos fiéis quando tudo parece perdido. Este milagre teve um impacto profundo na igreja primitiva.
Em um período onde os cristãos eram perseguidos, torturados e mortos por sua fé, a sobrevivência de João no caldeirão serviu como uma poderosa lembrança de que Deus nunca abandona os seus. Ele transformou o terror da perseguição em esperança, incentivando os primeiros cristãos a permanecerem firmes em suas convicções, independentemente das circunstâncias. Além disso, a sobrevivência de João não significou apenas uma vitória pessoal, mas uma vitória para todo o movimento cristão. Ele era uma testemunha viva de que nem a força bruta do Império Romano, nem as cruéis torturas poderiam deter a obra de Deus. A voz de João, uma das últimas dos apóstolos ainda vivos, precisava ser silenciada, segundo seus inimigos, mas Deus tinha outros planos. Após o fracasso de sua execução, João foi exilado para a ilha de Patmos. Embora fosse uma tentativa de isolá-lo e enfraquecer seu impacto, o exílio em Patmos se revelou um dos momentos mais significativos de sua vida e da história do cristianismo. Foi nessa ilha que João recebeu as visões que dariam origem ao livro do Apocalipse, uma revelação divina destinada a preparar e encorajar a igreja para as provações futuras. O exílio, longe de ser um período de derrota, tornou-se o palco de um dos maiores triunfos espirituais da vida de João. As visões que ele recebeu são cheias de imagens poderosas de vitória, esperança e a promessa de um novo céu e uma nova terra. Elas ofereciam uma mensagem crucial para uma igreja que enfrentava perseguições severas. Cristo voltará e os que perseverarem com fé herdarão a vida eterna. O exílio em Patmos nos lembra que, muitas vezes, os momentos de maior isolamento e sofrimento podem se transformar em momentos de maior intimidade com Deus. Patmos, uma ilha deserta e uma prisão para João, tornou-se o local de uma revelação celestial. Foi ali que Deus mostrou a João o destino final da humanidade, o julgamento sobre o mal e a gloriosa vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Para nós, essa história carrega uma lição profunda. Em nossos momentos de desespero e solidão, Deus está presente. Ele pode transformar nossos desertos pessoais em lugares de revelação e crescimento espiritual. Assim como fez com João, Deus pode usar nossos momentos de maior fraqueza para manifestar sua força e sabedoria. A vida de João, marcada por milagres, provações e revelações, oferece a todos os cristãos um modelo de perseverança. Ele viveu para ver a perseguição da igreja, a morte de seus companheiros apóstolos e a destruição do Templo de Jerusalém. Mesmo assim, ele nunca perdeu a fé ou a esperança. Em João, vemos o exemplo de alguém que, apesar de todas as dificuldades, continuou a confiar em Deus, sabendo que sua providência sempre prevalece. Essa mensagem de perseverança ecoa fortemente nas palavras de João no livro do Apocalipse. Ele escreve para as igrejas em tempos de perseguição, encorajando-as a permanecer firmes, a não desistir, e a lembrar que, no fim, Deus sempre triunfa. João nos ensina que a verdadeira vitória não é a ausência de sofrimento, mas a confiança em Deus através dele. Hoje, a história de João continua a inspirar milhões de cristãos ao redor do mundo. Sua vida serve como um lembrete de que a fé não é apenas uma crença em tempos de paz e prosperidade, mas uma confiança inabalável, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Sua sobrevivência milagrosa, sua visão no Apocalipse e sua mensagem de perseverança têm relevância eterna para todos aqueles que enfrentam adversidades em sua jornada de fé. No final, a vida de João nos ensina que o caminho cristão é, em grande parte, sobre confiança em Deus. Uma confiança que nos sustenta em meio às mais intensas tempestades. Assim como João, somos chamados a ser faróis de esperança, luzes que brilham nas trevas deste mundo, firmes na promessa de que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26. Hoje, ao refletirmos sobre o extraordinário milagre da sobrevivência de João,
somos desafiados a examinar nossa própria fé. Em meio aos desafios da vida, você confia que Deus está com você, guiando-o e protegendo-o, assim como esteve com João? A história de João nos lembra de que, independentemente das circunstâncias, Deus é fiel e sua proteção nunca falha. Se você sente o desejo de fortalecer sua fé ou iniciar uma nova jornada com Cristo, saiba que Ele está pronto para recebê-lo, assim como fez com João e tantos outros ao longo da história. Ao confiar nele, você também pode experimentar milagres em sua própria vida, milagres que transformarão suas dificuldades em vitórias e sua dor em esperança.